Queria ter um chapéu de cowboy. Fala galera, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre planos de cinema, hoje nós não trazemos apenas um, mas 3 tipos de planos de uma vez só. Vem com a gente. Seguindo a lógica de ir aproximando cada vez mais o assunto da nossa câmera, hoje a gente traz o plano mais usado na história. O plano médio. Ah, mas Rodrigo, tu não disse que iam ser 3 tipos de plano? Sim, eu disse. Calma, a gente vai chegar lá, eu já vou explicar. Vamos começar vendo um exemplo de plano médio. Gostou? Eu particularmente amei. Esse enquadramento corta mais ou menos na altura da barriga ou do peito. Por que eu fiz assim? Eu não devia ter feito assim, né? Esse enquadramento corta mais ou menos na altura da barriga ou do peito e é muito utilizado em programas de televisão, em telejornais, documentários e até aqui na internet. Pode ser YouTube, Instagram, TikTok, em qualquer lugar. Sem dúvida, os nossos vídeos aqui não foram os primeiros que vocês viram com esse tipo de plano, mas com certeza os melhores. Ele aproxima o espectador e... You're rushing. Here we go. Ah, foi mal. Ele aproxima o espectador... Dragging just a hair. Ele aproxima... Not quite my tempo. Desculpa, Terrence, eu só queria mostrar que isso aí era um exemplo de plano médio, mas eu vou pro próximo exemplo, tá? Antes que eu leve uma cadeirada, tá? Tá bom? Ok. Bem, como eu ia dizendo, ele aproxima o espectador do personagem e traz uma certa intimidade, estabelecendo quase que uma conversa. Quer ver como funciona? Se liga aqui nesse exemplo de Coringa. Quando a câmera é posicionada mais distante, formando um plano geral, a gente se sente parte da plateia ou dos bastidores. Nesse enquadramento, a gente vê todo mundo que está no palco e até alguns elementos que nos dão informação de que a cena se passa num estúdio de TV. Agora, olha quando saímos de um plano geral para um plano médio. Arthur nem precisa olhar nos seus olhos para você entender que ele também está falando com você. E se eu já estava com medo de levar uma cadeirada no último exemplo, eu não vou ficar aqui para ver o que vai acontecer. Em Django Livre, vemos o plano médio com Jamie Foxx movido pela sede de justiça, e vingança, claro, ao descobrir que estão prestes a açoitar Lil Jody. E por qual razão Tarantino o enquadrou dessa maneira? Lembra que esse plano meio que envolve o espectador, porque ele traz uma intimidade com aquela cena, com aquele personagem? Então, olha essa caminhada e me diz se não parece que a gente tá dividindo totalmente essa raiva com ele. De certa forma a gente tá, né? A gente tá praticamente caminhando junto com o Django. Mas, como é um filme e a gente não pode fazer nada, a gente só fica aqui na torcida que ele vai fazer alguma coisa, né? Spoiler, ele faz. Todo esse tempo só falou do plano médio? Tá, eu sei. Mas, ó, calma que talvez seja um pouco decepcionante. Se a gente aproximar um pouquinho mais, a gente vai ter o primeiro plano. Uma denominação que pra muitos é bem controversa. Ele enquadra o personagem na altura dos ombros, por isso que pra muitos isso não passaria de um plano médio ligeiramente mais fechado. Olha só Winona Ryder em Beetlejuice. Tem momentos em que ela é enquadrada na altura do peito e em outros na altura dos ombros. E aí, o que você acha? Dá pra considerar um outro plano? Dá pra considerar um plano médio mais fechado só? O que vocês acham? Conta aí nos comentários. Se pra você é a mesma coisa que o plano médio, a gente pode dizer que é só uma subdivisão dele. E a gente pode fazer a mesma coisa para esse terceiro plano que a gente vai falar agora, o chamado plano americano. E pra quem quiser implicar, dá pra chamar de plano estadunidense. Mais fechado que o plano geral, esse enquadramento tem como característica encaixar o personagem da cena, cortando na altura dos joelhos até logo acima da cabeça. Surgiu nos antigos filmes de faroeste, bastante usados em cenas de duelo, já que conduz a atenção do espectador aos detalhes importantes da cena, como o saque da arma do coldre do cowboy. Ah, inclusive, há quem chame esse plano de simplesmente cowboy. Eu sei que eu fugi um pouquinho da lógica de aproximando a câmera do assunto, já que o plano americano abrange mais elementos que o tradicional plano médio, mas resolvi deixar ele por último nesse vídeo por ele também criar uma proximidade entre os atores e o público. Quando a gente vê um plano geral e a cena está composta por atores que aparecem quase sempre por completo, a gente até pode se conectar com ela, mas quando a gente aproxima um pouquinho mais, a gente é convidado a fazer parte dela. Assim como a gente viu em Django, e assim como a gente se sente quando a gente tá vendo um programa na televisão. A gente sente que a pessoa tá falando com a gente, né? Por hoje é só, fiquem ligados que logo tem mais, e se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, dá uma olhada nos nossos outros vídeos que vão ser vários exemplos de plano médio. Sei lá em que momento do dia você tá assistindo isso, mas como você passou um vídeo inteiro aqui com a gente num plano médio, e também assistiu os nossos vídeos anteriores que são todos em plano médio, a gente já tem uma certa intimidade, né? Vamos combinar? Nos despedimos com o último exemplo. Uma boa noite.